Então, este capítulo 12, no Evangelho de Mateus, é sem dúvida um dos mais penetrantes do Novo Testamento. Ali, neste capítulo 12, uma parte da fala de Jesus refere-se ao sentido das palavras. E, noutro versículo deste mesmo capítulo, Jesus afirma: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E também ainda, noutro versículo a seguir, Jesus diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá mau fruto, pois uma árvore conhece-se pelo seu fruto. Então podemos, de algum jeito, descodificar o sentido figurado desta fala de Jesus como sendo o coração a árvore e a boca o fruto da árvore. Então, sendo a árvore o coração, e ele é conhecido pelo fruto, as palavras, o que sai da nossa boca demonstra o que está no nosso coração. Jesus prossegue aplicando isto especificamente às nossas palavras, ao modo como nós falamos e também àquilo que nós dizemos. A fala é um dos principais veículos de comunicação entre os homens. A fala tem o poder de gerar vida ou morte, saúde ou doença, alegria ou tristeza, esperança ou inquietação, paz ou guerra. Tudo resulta de palavras. A fala não é só um veículo, então, de comunicação. É a expressão do próprio indivíduo. Quando nós manifestamos pela linguagem, nós muitas vezes fazemos a demonstração do nosso caráter. Em função do que dizemos, estamos desnudando-nos, mostrando o que vai no nosso íntimo. Mostramos a nossa personalidade, quais são as nossas intenções, ou seja, aquilo que está intrínseco no mais profundo do nosso ser. E às vezes não nos apercebemos disto. Que uma simples fala pode mostrar muito do que nós somos. Então é nesta observação, na observação de quem se expressa pela fala, que um médico, um psicólogo, um terapeuta pode diagnosticar uma patologia que está implícita em comportamentos tidos como anormais. É através da conversa que estes profissionais de saúde se vão perceber daquela criatura que têm diante de si. Jesus ensina que a fala é o espelho das atitudes internas da alma. A palavra é forte e contundente porque a boca fala do que está cheio o coração. Esta expressão deve levar-nos a meditar sobre o que temos falado, o que tem saído da nossa boca. E isso demonstra o nosso estado de alma. Existe uma expressão filosófica que diz, e nós os espíritas damos-lhe muita atenção, ela está inclusivamente referida no Evangelho segundo o Espiritismo, vindo de Santo Agostinho, a frase que estava no templo de Delfos, na Grécia Antiga: conhece-te a ti mesmo. Um olhar para dentro de nós, para a nossa alma, através daquilo que falamos. O que é que eu tenho andado a dizer? O que é que eu digo? Isso vai nos revelar um pouco de nós próprios. Vai nos revelar o nosso estado de alma. Vai nos mostrar o que nós queremos, em que é que nós acreditamos, o que é que esperamos. E, acima de tudo, a nossa fala vai dizer quem somos. Então, o que somos é aquilo que falamos. Nossa fala muitas vezes está carregada de desânimo, de fracasso, de derrota, de morte, porque não acreditamos em nós próprios. Não acreditamos que somos filhos de Deus.
e desanimamos-nos em função disso. A nossa fala de derrotas não só faz mal a nós próprios, mas principalmente àqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que, sentindo o nosso desânimo, também eles desanimam. E essa responsabilidade é nossa. Aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes que nos amam, que esperam de nós uma postura e uma linguagem de esperança e fé, não de derrota, não de desistência. Pelo contrário, de luta, da boa luta. Encontremos então uma motivação que nos gere a convicção e o respeito do nosso proceder. E esta convicção deve ser de fé. Acreditamos nas leis de Deus. Colocamos-las em prática na nossa vida diária. Essa fé nos fará viver e fará que a nossa fala, a nossa voz, as nossas palavras sejam de esperança. A nossa fala, portanto, descreve como está o nosso estado de alma. Precisamos, é indispensável, de tempos a tempos, analisar com sinceridade o que estamos falando. Pois muitas derrotas podem estar sendo construídas por nós, sem nos apercebermos disso. Há frases que nós repetimos, às vezes, quase sem nos apercebermos do sentido delas. E algumas iremos ver mais à frente. Então, uma língua irrequieta denota um coração inquieto. Uma pessoa que não pode ficar calada não está tranquila. Por mais que fale de paz e alegria, essa pessoa não está em tranquilidade. Em todas essas coisas, nessas demonstrações de intranquilidade, ela proclama, pela fala, a sua inquietude. A inquietude que está no seu interior e que flui continuamente da sua boca. Muitos falam demais. E se alguém conversa o tempo todo, está simplesmente demonstrando a todos o que realmente é. Pois a voz do tolo, diz o povo, conhece-se pela multidão das suas palavras. Falar demais. Há uma lição muito curiosa que um pai transmite a um filho numa tarde quente de verão, na tranquilidade de uma pequena fazenda. O pai convida o pequeno para irem ao bosque. Ele gostava muito de, na quietude do bosque, escutarem o canto dos pássaros. Naquele silêncio onde ele adorava ir, então convidou a sua criança para ir junto. Após ouvirem por longo tempo a sinfonia dos pássaros, dirigiram-se para uma clareira e o pai perguntou ao filho: "Você está ouvindo alguma coisa além do canto dos pássaros?" A criança pôs-se mais atenta, apurou os ouvidos e depois de alguns segundos respondeu: "Sim, estou a ouvir o barulho de uma carroça que deve estar descendo pela estrada." "Isso mesmo, meu filho. É uma carroça vazia." "Mas como é que o senhor sabe que está vazia?" "Não a podemos ver." O garoto ficou intrigado. "Ora, filho, é muito fácil saber quando uma carroça está vazia." "Sabe porquê?" "Não," respondeu o filho. O pai carinhosamente apoiou a sua mão no ombro do menino, olhou bem nos seus olhos e disse: "Podemos identificar que uma carroça está vazia pelo barulho que ela faz. Quanto mais vazia, mais barulhenta é." O garoto, que certamente falava demais e sem pensar muito, entendeu a lição e jamais a esqueceu. Quanto mais vazia, mais barulho faz a carroça. A lição daquele pai certamente serve para muitos adultos que costumam falar, porque estão vazios de ideias. Falam muito, mas não se diz nada. Quando assim é, esse vazio denota a nossa intimidade. Como nós estamos por dentro. Então há pessoas que são barulhentas, falam alto,
gesticulam muito, não deixam ninguém falar. Só que essas pessoas habitualmente acabam por ficar sozinhas. Vão ouvindo, fartam-se de ouvir, porque as ideias são sempre muito pouco interessantes e essas pessoas acabam por ficar sozinhas. Então, na ânsia, muitas vezes, de disfarçarmos o vazio da nossa alma, fazemos muito barulho como a carroça. Barulho exterior. E infelicitamos os que nos cercam. A arte de bem falar ainda é pouco conhecida entre nós. Muito pouco. E falar bem nunca significou falar muito. Pelo contrário, o poder de síntese é a qualidade dos sábios. Falam muito pouco e dizem muito. E isto é coisa que poucos sabem fazer. Mas falar muito e dizer pouco é um fator comum. Quem fala demais, muitas vezes diz o que não deve. Acaba escravizado pelas próprias palavras, que uma vez ditas, não podem mais ser apagadas. Há 3 coisas que não voltam para trás. É um provérbio chinês muito interessante. 3 coisas que não voltam para trás. O tempo, a seta disparada e a palavra proferida. Quantas vezes nós falamos, quem nos dera podermos puxar a palavra atrás, porque nos arrependemos, mas já dissemos. Aquilo que havia a gerar enquanto mal, está feito. Então, enquanto nós dizemos o que não devemos, acabamos por ficar prisioneiros e as palavras que nós preferimos acabam por nos dominar. Porque isso vai ter consequência futura. Então, desta forma, antes de preferirmos palavras ao vento, lembremo-nos de que podemos ser identificados pelo nosso modo de falar e pela quantidade e pela qualidade das nossas palavras. Isso identifica-nos. Vale a pena lembrar que a faculdade da fala nos foi dada por Deus. Ou não? O que é que vocês acham? Claro que foi. É uma fortuna que nós temos em nós. A capacidade de nos podermos comunicar uns com os outros. Mas Deus deu-nos isso para construir, para edificar, para evoluirmos e promover, se possível, o crescimento dos outros. Falar aquilo que é certo, aquilo que é bom. Também muitas vezes existem palavras vãs. Também essas palavras vãs, acabam por determinar como nós estamos no nosso interior. Teremos que dar conta de cada palavra frívola que pronunciamos. No Evangelho, há uma epístola, uma carta de Tiago. Ele examina o assunto da língua, da fala, de forma muito completa e penetrante. Talvez como não haja outra indicação no Novo Testamento. Vejamos apenas um versículo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. É muito curiosa esta frase. Não querendo julgar ou criticar ninguém, achamos que este versículo elimina muitos dos religiosos atuais. Muitos serão eliminados por este versículo. Então, os praticantes das religiões têm muitas vezes feito mau uso da sua fala. A maldicência, logo ainda, ela mora no nosso coração. Por isso a frase de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se realmente o meu coração está cheio de vontade de dizer mal, eu vou ser maldizente. Muitas almas morreram de feridas causadas pela língua.
quanta responsabilidade para os causadores. Às vezes são coisas que doem tanto, que o outro guarda em si e remoe, e remoe. E muitas vezes, nessa lembrança daquilo que lhe causou esse sofrimento, nós vamos gerando doenças. E como não queremos sair desse estado de alma, podemos inclusivamente chegar ao desencarne, fruto daquilo que se diga de nós. Sobretudo quando a pessoa fica muito mal porque não seja verdade. E aí é um erro absoluto. Porque quando disserem mal de nós e a nossa consciência estiver tranquila, pois que falem. O problema é de quem fala. Os meus amigos conhecem-me, sabem que aquilo não é verdade. Eu fico tranquilo. Agora, se a crítica é verdadeira, aí sim, deve concitar a nossa preocupação. Deve levar-nos a não querer repetir para não voltarmos a ser criticados de novo. E aí sim, importa. Agora, não sendo verdade, pouco ou nada devemos ligar. O outro ainda está nesse patamar. Logo mais ele também sairá, com certeza, com a sua própria evolução, modificará a sua maneira de ser. E a fala, muitas vezes, leva-nos a uma outra coisa que também é grave. A mentira. Das muitas coisas abominadas pelas leis divinas, 3, pelo menos, relacionam-se com a língua, com a fala. A língua mentirosa, a testemunha falsa e aquele que semeia guerras entre os irmãos, utilizando a fala. Outros fazem dela uma outra arma, a bajulação. Acreditamos que a maioria das pessoas não entende o perigo da bajulação. Então, em relação aos médiuns, é algo terrível, que nós não devemos em nenhuma circunstância fazer. Se o médium está produzindo alguma coisa de útil, seja psicografia, psicofonia, seja um trabalho social, não importa, não deve ser bajulado. Podemos fazer a apreciação desse trabalho íntimo, não fazendo referências, enaltecendo o médium, porque isso pode ser uma forma de nós o levarmos à fascinação, e da fascinação ele pode passar a outros estádios ou estados piores de obsessão. Não bajulemos ninguém. Alegremos-nos com as conquistas de cada um. Uma alegria sã, saudável. Mas não vamos fazer isso que é terrível, de andar de volta das pessoas, bajulando, porque podemos fazer com que eles se enredem em obsessões por meio desse instrumento. Tomemos cuidado com as pessoas de lábios bajuladores. Tomemos cuidado. Também, outra coisa que nós fazemos muito com a fala, palavras precipitadas. Olhem quanta coisa nós já falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Não diga tudo o que sente na hora que sente. Se você fizer assim, acabará encontrando sérios problemas de certeza. Deixemos arrefecer os ânimos. Falemos depois. Chico tinha uma receita infalível para isto. Ele dizia que quando estivessem diante de uma discussão, tomassem um copo de água, enchessem a boca com essa água, não a deglutindo, deixando-a ficar na boca, e façamos a discussão com o outro. Ele dizia que era a água da paz, porque enquanto houver água na boca, ninguém consegue falar. Falará o outro. E então, quando em dois um não quer, não há briga. Não há briga possível. A água da paz, façamos dela também uma ferramenta do nosso trabalho. Aprendamos a nos dominar, porque enquanto não resistirmos a uma provocação, falamos imprudentemente. Ou seja, falamos precipitadamente e depois arrependemos-nos, mas é tarde. A palavra dita já saiu, já dissemos. Também palavras negativas.
Falámos há pouco que iríamos referi-las. Esta questão é talvez um dos predicados respeitáveis das criaturas e que nós praticamos muito. Claro que isto é próprio dos descrentes. Não ouvimos às vezes as pessoas dizerem: não tenho fé. Não creio que conseguirei ultrapassar esta dificuldade. Se alguma doença se instala, tenho a certeza que vai ser preciso ser operado. São palavras negativas. E esta negatividade transportada por nós, ou desenvolvida por nós, ela vai funcionar. Porque nós estamos enredados em negativismo. Assim ditamos o futuro pelas nossas bocas, pelas nossas palavras. Porque elas são energéticas. E as energias que geramos pelo pensamento ou pela fala representam muito do que queremos e desejamos. Por isso têm influência no nosso viver. Não façamos estas frases negativas. Se alguma coisa não está bem, vai melhorar. Se a doença está, vou-me curar. Porque realmente nós podemos gerar a energia propícia a conseguirmos o que desejamos ou a curar aquilo que esteja mal em nós. Vimos muito do que nós podemos fazer com a fala. Mas será que não há solução para estes problemas que acabamos de enunciar? Estes problemas da fala? Eu acho que há solução para tudo. Tudo tem solução. A primeira coisa é reconhecer que o abuso da língua, do falar, é um problema do coração. Se eu aquietar o meu coração, a minha fala será calma. Se eu aquietar o meu coração, eu vou adotar uma fala tranquila. Vou-me sentir depurado. Então recusemos o mal, ainda que seja pela fala. Que a nossa fala seja de caridade ou seja de fraternidade. Compreender, é necessário compreendermos porque é que temos a capacidade de falar e que nós já dissemos que foi um alto dom que Deus nos concedeu. Se tivermos ferido alguém pela fala, é necessário ir até ela e pedir que nos perdoe. O arrependimento. Então geremos em nossos corações pensamentos, conceitos, atitudes que serão verbalizadas através de uma nova linguagem, se nós quisermos. A linguagem de um vencedor, como de facto nós devemos ser, não de derrotados. Pensemos nisto. Uma palavra gentil é como uma flor. Uma flor que exala perfume e balsamiza quem a ouve. Uma palavra fraterna é como um raio de sol, que ilumina e aquece quem dela necessita. Uma palavra cordial é uma suave brisa, uma brisa capaz de pacificar corações e aquietar almas em convulsão. Não esqueçamos palavras dóceis, palavras extraordinárias que há 2013 anos aconteceram neste mundo de Deus. As palavras do Cristo, que são rotas luminosas, são o pão de sustento, são água refrescante. As palavras de Jesus são um bálsamo bendito para incontáveis corações. Que o nosso também possa, a pouco e pouco, fruto do nosso esforço, ser tudo isto bom que acabamos de preferir ao resto da nossa fala. Sejamos gentis no falar, cordiais, amigos e fraternos. E lembremos-nos sempre, já que estamos agora, nesta época em que reconhecemos o natalício de Jesus, lembremos-nos das palavras dele. Lembremos-nos do Sermão da Montanha. Que palavras mais belas nós podemos encontrar na variada literatura universal. Palavras simples, concisas, mas de um valor extraordinário. Então que Jesus nos consiga levar a que a nossa boca só fale daquilo que o nosso coração esteja cheio, sobretudo de amor e fraternidade. Que Ele nos abençoe.